Alguns estudiosos observaram que a gramática grega do livro de Hebreus não coincide com a gramática das cartas do apóstolo Paulo. Outra razão para afirmarem que não foi Paulo quem escreveu este livro é que o seu autor não tinha todo o conhecimento teológico que Paulo dominava, e com excelência. Paulo foi um grande estudioso, uma das maiores mentes dos seus dias. Paulo foi um dos maiores conhecedores do Velho Testamento. Quando o autor desse livro fala do tabernáculo no deserto, ele coloca os utensílios em lugares errados, como, por exemplo, o altar do incenso. Isso jamais teria acontecido com Paulo, mas poderíamos esperar isso de Apolo. Lembram-se dele? Quando Apolo apareceu, Priscila e Áquila entenderam que ele precisava de certo treinamento, porque ainda não era teologicamente muito maduro. Por isso, uma pessoa como Apolo poderia colocar o altar do incenso do tabernáculo no lugar errado. Alguns estudiosos acreditam que Barnabé possa ter sido o autor de Hebreus, e outros acham que foi o amado médico Lucas, porque ele não era judeu, embora fosse muito instruído. Alguns argumentam que, devido ao conteúdo teológico do livro, Paulo não poderia tê-lo escrito. Um dos temas do livro é a fé, mas é uma abordagem diferente da de Paulo, que falou sobre a justificação pela fé. Como Paulo foi tão enfático nas cartas aos Romanos e aos Gálatas sobre a questão da justificação pela fé, era de se esperar que, se ele tivesse escrito o livro de Hebreus, um livro para judeus cristãos, a abordagem de fé seria a mesma. De todas as argumentações que sustentam a autoria do livro de Hebreus por outra pessoa, a não ser Paulo, a mais forte, está no primeiro capítulo da carta dele aos Gálatas. Nesta passagem, Paulo enfatizou que tudo o que escreveu em suas cartas tinha recebido diretamente de Jesus Cristo através de revelação no deserto da Arábia. Paulo foi muito enfático nesta declaração, dizendo, inclusive, que ou acreditaríamos nele ou o estaríamos chamando de mentiroso. Ele diz, afirmo diante de Deus que não minto. Quando estudamos o primeiro capítulo de Gálatas, falamos que você tem duas opções de opinião a respeito de Paulo. Ou você o considera um mentiroso lunático, ou o maior missionário, professor, pastor, teólogo e autor que a Igreja de Jesus Cristo já teve, e que escreveu metade do Novo Testamento. O autor de Hebreus nos diria, como escaparíamos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual primeiro foi anunciada pelo Senhor e depois nos foi confirmada por todos os que o ouviram? Foi assim que Lucas iniciou seu evangelho. Isso está em Lucas, capítulo 1, versos 1 ao 4. E é por isso que alguns acham que Lucas pode ter sido o autor de Hebreus. Pode ser que não tenha sido ele, mas uma coisa é certa, o autor do livro de Hebreus não foi uma testemunha ocular de tudo o que aconteceu no início do Evangelho. Que preciosidade estudarmos juntos. Aqui estou para convidar a você, hein? Faça sua inscrição no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e cadastre-se gratuitamente em um dos cursos do Encontro com a Palavra. Você não pode perder esta oportunidade. Vá! Cadastre-se, esteja mais próximo aqui do Encontro com a Palavra. Vamos crescendo cada vez mais em Deus. Isso é bênçãos para você e para a sua família.